Boa tarde, doutor Matarazzo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar podendo conversar com o senhor esse final de tarde, uma segunda-feira. Sou o Pedro Rafael, sou um dos editores do Boletim da Liberdade. Eu já Imagina. combinei com a sua assessoria mas É, informo ao senhor e aqui para quem vai nos assistir agora e futuramente, porque essa live fica salva tanto no Boletim da Liberdade, no Instagram, quanto no YouTube, que ela tem 4 fases. A primeira para falar um pouco do senhor, a segunda sobre a cidade de São Paulo, a terceira um pinga-fogo bem rápido, perguntas e respostas, e para finalizar, uma mensagem final que o senhor queira deixar para os leitores e espectadores dessa entrevista, tá bom? tá bom, sem problema. Então, vou dar início aqui. No início do ano, o Boletim da Liberdade deu início a um conjunto de entrevistas em vídeo com pré-candidatos à prefeitura das principais praças do país. Já entrevistamos pré-candidatos do Partido Novo para a prefeitura de Florianópolis, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e também do Podemos de Macapá. No Rio de Janeiro, já conversamos com pré-candidatos, além do Novo, já citado, do Democratas, do PSD, partido do Andréa Matarazzo de hoje, de São Paulo também, do PSL e do PTB. Então, hoje temos essa honra de conversar com o ex-ministro, empresário e ex-secretário de São Paulo, Andréa Matarazzo. Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de lembrar que iniciativas como essa de produzir conteúdo jornalístico com viés liberal são viabilizadas graças a assinaturas de leitores e assinantes do Boletim da Liberdade. Portanto, convido a todos que estão nos assistindo agora ou futuramente que passem a ser um assinante também. Bem, Matarazzo, como que o senhor prefere que eu chame? Senhor, Matarazzo, Andréia? Não, Matarazzo e você, claro. Tá bom. Tá? Então, Matarazzo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: por que a intenção de concorrer à Prefeitura de São Paulo, apesar de toda a sua história, já uma história a nível nacional também, não seria a hora de dar uma oportunidade para um novo nome? Não entendi. O novo nome sou exatamente eu. Porque na hora de dar oportunidade ao novo nome, ao contrário, Prefeitura de São Paulo, para mim, não é cargo para você aprender na vida pública. É justamente o contrário. É a consagração de uma carreira política, porque se tem um cargo que você precisa de experiência na gestão pública, experiência com o governo federal para saber que opções você tem, experiência com a máquina estadual, né? E experiência com a cidade, precisa conhecer a cidade. Aliás, o fato de essa visão um pouco errada, que eu acho, de sempre falar de imaginar que a Prefeitura de São Paulo seja o primeiro degrau de uma carreira política, que fez São Paulo ficar como ela está, porque ela virou uma espécie de trampolim ou um estágio para aprendizes. Isso é um absurdo numa cidade de 12 milhões de habitantes, com os problemas que São Paulo tem. Legal. E nos últimos 30 anos você tem ocupado cargos de relevância a nível federal, estadual e municipal. Desde 2016 está no PSD. Como avalia que essa experiência pública pode ajudar numa futura gestão municipal? Deixa eu só te dizer, 30 anos atrás, eu estava na minha empresa. Então, eu comecei na vida pública em 96, com o governador Mário Covas. Então, são 23 22. anos, 20 e poucos anos atrás, 25 anos, sei lá, com muita honra, onde eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado de São Paulo, de Energia e de Cultura, fui ministro de Estado, fui embaixador e fui aqui, principalmente aqui, fui vereador com 118 mil votos em 2012, fui subprefeito da Sé, secretário de serviços, que cuidei de limpeza pública, de energia elétrica, de serviço funerário, e acumulei isso depois com a Secretaria de Subprefeituras. Então, eu tinha a operação da cidade, o que me deu um conhecimento de cada rua da nossa cidade. Então, eu te digo que foi um período que justamente eu, nos últimos 12 anos, eu procurei me aperfeiçoar e compreender tudo o que é possível fazer em termos de gerenciamento de cidades. Seja aqui no Brasil, porque eu acho que você tem que fazer a administração de acordo com as especificidades locais, né? Isso é muito importante, seja fora do Brasil, olhando
o que acontecia em termos de inovações, né? Então, eu acho que nesse período todo, os cargos que eu ocupei me permitiram me aperfeiçoar muito, conhecer muito a máquina pública e justamente conhecer aonde você encontra oportunidades no governo estadual, no governo federal, para que ajudem a nossa cidade, a cidade de São Paulo. Legal. E além da administração pública, consta também em seu currículo, o senhor acabou de falar, como empresário e radialista também, só tem um programa de rádio atualmente. Gostaria que você contasse um pouco mais sobre essa trajetória, essa experiência nesses campos e compartilhasse o que aprende, que essas áreas podem também ser útil para levar ao comando da prefeitura caso venha eleito. Eu queria te dizer, desculpe, não é que a minha assessora me mandou um paper agora, como se eu tivesse tempo de ler paper no meio da entrevista, entendeu? Não tem problema. Ainda bem que eu não preciso de paper para fazer entrevista. Mas deixa eu te dizer, a minha experiência, eu nasci numa família de industriais, de empreendedores. Então, para mim, o empreendedorismo está no meu sangue há 3 gerações. Né? Eu nasci no meio de indústria, trabalhei em indústria, fui presidente de uma empresa nossa, da nossa família, na área de embalagens. Né? Isso também é muito interessante, porque a área de embalagens de alimentos te dá uma visão muito da economia como de maneira geral. E de lá, eu justamente, quando era presidente da companhia, o Covas me convidou, ele tinha ganhado a eleição aqui de São Paulo, e me convidou justamente para ser presidente da CESP, de uma companhia que era a Companhia Energética de São Paulo, terceira maior empresa do Brasil, e que estava quebrada. E precisava justamente de alguém que tivesse experiência para administrar uma companhia, fazer a reestruturação, onde até feita a reestruturação, mostrei ao governador Mário Covas, na época, que na hora ele concordou que era preciso fazer a privatização do setor elétrico paulista, porque a empresa, depois de reestruturada, certamente destruiriam ela novamente se deixasse ela na mão do Estado, como vinha acontecendo. Foi uma das experiências mais fascinantes que eu tive na vida. Essa da gestão da CESP, né? Da reestruturação da companhia, onde deixamos ela como uma das mais lucrativas companhias do Brasil depois de 4 anos. E na coisa do rádio, eu comecei o rádio justamente quando eu comecei na prefeitura, um pouco antes. Foi 12 anos atrás, eu comecei numa experiência, olha que coisa interessante, com o Paulo Barbosa, na Rádio Capital, depois com o Paulo Lopes, e acabei assumindo um programa aos sábados, né, das 10 ao meio-dia, e hoje só mudou o horário, das 9 às 11, todos os sábados ao vivo, há 12 anos. Mas eu não sou radialista, não. Isso eu faço porque eu tenho muito prazer em fazer isso, e justamente era um programa de utilidade pública, ou seja, de ajudar as pessoas, os ouvintes, a resolverem seus problemas junto à prefeitura. Foi muito interessante, muito importante para mim, quando eu estava na prefeitura, porque eu continuei o programa, e eu vi o quanto é fundamental o diálogo do prefeito ou do gestor público com a sociedade. O melhor fiscal da cidade é o cidadão. Ele te diz aonde estão os problemas, ele não te telefona para falar bobagem, ele sabe avaliar o que é sério, o que não é sério, ele percebe perfeitamente a linha que você está. E o cidadão, isso é uma coisa bacana que eu vi, ele compreende tudo, ele só não quer ser enrolado. Então, eu como gestor público, e depois nesse período também, começou o Twitter, e eu entrei no Twitter logo que abri o Twitter, graças a uma assessora minha que me colocou e falou, era importante e tal. É o melhor instrumento de gestão, porque você imagina você ter contato com as pessoas te dizendo onde tem buraco, onde tinha carcaça de automóvel, onde estava lixo largado, aonde tinha mato nas praças. Eu me lembro que eu tinha muitos embates com os subprefeitos que me falavam, não é verdade? Eu falava, mas você acha que a dona Maria não tem mais nada para fazer do que me ligar para me passar um trote? Se ela está dizendo que a praça está suja, é porque está suja, é óbvio que está suja. Então é aí que eu descobri o quanto era importante a parceria da gestão pública com o cidadão, porque hoje, com essas redes sociais muito mais sofisticadas, é a forma de você trabalhar, não tenho a menor dúvida disso. Claro,
É preciso ter equipe, é preciso ter time, mas o diálogo com a sociedade é importante. Inclusive, por quê? A cidade de São Paulo, ela tem 96 distritos, 32 super 96. Cada distrito desses, ele é diferente em termos sociais, em termos econômicos, até em termos geográficos. Então, eles têm as suas particularidades. Na hora de você definir políticas públicas, é muito importante o diálogo com as regiões. Por isso a importância dos subprefeitos, porque você tem que fazer uma gestão onde sabe o problema e a prioridade de uma região, quem mora e quem trabalha nela. Então, a sua definição do seu programa de pequenas obras ou de melhorias tem que ser feito em conjunto com a sociedade, região por região, subprefeitura por subprefeitura ou até distrito por distrito. Legal. Agora, já entrando um pouco mais no tema da cidade de São Paulo, Matarazzo, estamos vivendo um novo ciclo político no Brasil com influência cada vez mais de ideias liberais, pelo menos até o começo da quarentena, da pandemia, e nas mais diversas esferas de governo. E, nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Em São Paulo, um dos primeiros passos nesse sentido, embora ainda tímido, é o programa Mais Creche, que abre a possibilidade limitada de crianças serem matriculadas em creches privadas, credenciadas e custeadas pelo poder público. Queria entender um pouco como o senhor avalia esse programa Mais Creches e como entende ser possível que a iniciativa privada participe mais da prestação de serviços essenciais hoje feitos pelo município. Entendi. Um dos serviços, veja que eu vou te dizer, eu venho do setor privado, de empresa privada, mas, de novo, eu acho que essas coisas, você não tem receitas universais. Tudo bem, o liberalismo é bacana, mas você tem que moldá-lo à realidade local. Por exemplo, serviço de transporte público aqui em São Paulo é privado. Tem coisa mais ordinária que o serviço de transporte público hoje, de ônibus, que tem custo alemão e qualidade cubana. Né? Negócio horroroso. E é privado. Então, privado sem fiscalização, privado sem rédea curta do poder público, também não funciona. Eu sou favorável ao modelo de organização social, com auditoria e com fiscalização rígida. O poder público faz a política pública. O privado pode ser contratado para executar a política pública, mas com uma fiscalização como o dono de empresa tem, diga-se de passagem, que aqui todo mundo acha bacana fazer liberalismo, como se não tivesse dono. Não, o privado faz, não precisa fiscalizar. Não, aí o dono da empresa, acionista da empresa, não está lá controlando o dividendo todo dia. Depois, se você olhar das grandes montadoras, você vai ver que as montadoras que ainda têm acionista família, no caso da Fiat, no caso da Ford, são as que foram melhores, são as que não quebraram no mundo. Então, o poder público ele precisa estar presente na fiscalização. Nas creches, esquece nome de programa, cada um que chega gosta de mudar o nome para dizer que é seu. Creche conveniada é um negócio que existe há muitos anos e é muito importante. Por quê? Porque quando você faz essas creches conveniadas com entidades locais dos bairros, são privadas, mas são dos bairros. Por quê? Porque você lá, na hora que você faz uma creche, vamos dizer, você faz lá em Guaianazes, lá no Lajeado em Guaianazes, você vai ter lá, quem fizer a creche é do Lajeado, a professora será do Lajeado, então ela conhecerá as mães das crianças, conhecerá as crianças e as mães conhecerão a professora. Eu não sei se você sabe, mas nessa questão de creches, às vezes as mães quase dão mais trabalho do que os bebês, porque na periferia de São Paulo você tem uma questão de mães jovens, mães adolescentes muito grande. Então, o fato das professoras você poder contratar, quer dizer, a entidade contrata localmente, você está dando emprego local, que é uma coisa muito boa, mas principalmente é alguém que a mãe conhece e que conhece a mãe. Então, a probabilidade dessa professora errar é menor também, de fazer bobagem, porque ela está sendo também fiscalizada pela população. Então, isso eu acho muito importante, que você tenha essas pequenas entidades e que as creches sejam feitas assim. Até porque, se você olhar as creches do município, são excelentes também, mas elas custam muito mais. E aí você faz um concurso para fazer a creche do Lajeado. Você precisa de gente. Ganhou a professora de Cidade Ademar,
Que horas ela vai ter que sair de casa para chegar na creche no horário certo? Que horas ela vai sair para voltar para a casa dela, entendeu? Então, eu acho que aí esse é o típico caso onde as organizações sociais funcionam muito bem, as entidades funcionam bem, como é o caso também da saúde, que funciona muito bem, da cultura funciona. Eu fui secretário de Estado e comprovei que as OS funcionam muito bem, precisam mecanismos de fiscalização mais rígidos, mas funcionam bem. E eu acho que para o esporte também pode funcionar muito bem no nosso município. Até porque hoje você tem esses CDCs, metade na mão do crime organizado, na outra metade na mão de um apaniguado qualquer que colocou um bar lá e está alugando quadra, não deixando a meninada que deveria estar usando essas quadras fazer esporte. Legal, Matarazzo. Em falar de São Paulo, sempre vem à mente também a questão da mobilidade. Queria Aham. saber como enxerga o tema da mobilidade do transporte de São Paulo, principalmente em relação ao trânsito, aplicativos de transportes e possibilidade de maior concorrência no transporte público também. Você vê, você falou um ponto bacana. São 5 empresas, acho que nos últimos 50 anos são sempre as mesmas. Muda o nome, né? Mas são assim. Eu não tenho nada contra elas. Se trabalharem direito, ótimo. São muito bem-vindas. Como eu digo, eu sou da área privada também. Mas eu acho que está mudando muito. Até achei meio absurdo a atual gestão assinar um contrato para 15 anos, quando nós estamos na iminência do veículo autônomo, da mudança da tecnologia do automóvel, do coletivo por demanda, né? Ônibus por demanda, que é um negócio que é o Uber Bus, que já está sendo testado e já tem empresa tá aqui no Brasil, etc. A micromobilidade. Eu acho que você tem várias coisas aí que vão mudar. Um dos pontos que eu acho fundamentais, e farei, é um programa de regularização fundiária agressivo, porque é para você levar o emprego para perto das pessoas. Isso é uma coisa essencial em São Paulo e nunca ninguém pensou. Você tem metade da população morando na periferia, metade no centro expandido. E 90% dos empregos formais estão no centro expandido. Isso obriga metade da população a andar 5 horas por dia dentro do transporte público. Trabalha 8, fica com os filhos quando? Né? Então, você precisa levar o emprego para perto das pessoas. E a regularização fundiária, depois da lei que o Temer sancionou, ficou muito mais fácil e é muito fácil de fazer, muito mais fácil de fazer. Então, é só querer, tem que dar prioridade para isso. Né? Tem que ter interesse em que isso aconteça. E eu tenho, porque o meu projeto é mudar São Paulo e mostrar que essa cidade pode ser muito melhor e muito menos desigual. Né? Não é razoável você ter cada 1.000 crianças que nascem em Ermelino Matarazzo, morrem 25 até 1 ano de idade. Em Pinheiros, morre uma até 1 ano de idade. Não deveria morrer nenhuma em nenhum dos lugares. São 30 quilômetros de distância um lugar do outro, não tem cabimento isso. Só que você tem na cidade 3 milhões de pessoas, justamente, principalmente fora do centro expandido, sem saneamento básico, sem esgoto. E por quê? Porque a única coisa que você não consegue fazer quando a área é irregular é esgoto. Então, você viu agora na pandemia, você tem São Paulo, todo mundo falou isolamento, 70%. Bom, 70% de isolamento você consegue na Inglaterra, você consegue na Itália, na França, na Alemanha, onde você não tem favela. São Paulo tem 1.300 favelas, com 3 milhões de pessoas morando nelas, muitos em 10 metros quadrados, 5, 6 pessoas. Vai fazer isolamento como? Não vai fazer, claro que não vai fazer. Depois você tem um contingente grande na cidade que, se não estiver na rua, o trabalho dele está na rua, mesmo sendo ilegal, sendo irregular, mas está na rua, é uma realidade. Então nós temos que lidar com a São Paulo real. Chega da fantasia, que todo mundo gosta de brincar em campanha, cidade cosmopolita, da gastronomia, a cidade do Wi-Fi. Está brincando. Né? Nós não conseguimos fazer ensino à distância para a meninada da periferia. Então, eu acho que essas coisas, quer dizer, a regularização fundiária ela é prioridade, inclusive para você levar saneamento básico para parte da população. Essa é uma prioridade da cidade, porque aí você vai reduzir muito, drasticamente, a mortalidade infantil, por exemplo. Então, essa é uma coisa que vai mexer com a mobilidade, porque você vai, na hora que você regularizou cidade de Tiradentes,
Não vai, as empresas passarão a comprar um pão de açúcar, vai comprar uma área lá para se instalar. Hoje, por que as grandes redes, ou mesmo empresas que você conhece por aí, não estão instaladas, bancos, etc., nesses lugares? Porque não acham terreno para se instalar. Quando eu era vereador, eu fiz uma lei para permitir que as creches fossem instaladas, dando autorização para a prefeitura que ela regularizasse o imóvel se tecnicamente ele fosse seguro e adequado para uma creche, porque senão você não ia achar nunca um imóvel em Cidade Tiradentes, por exemplo, para colocar uma creche, porque nem a subprefeitura de Cidade Tiradentes está colocada em Cidade Tiradentes, porque não achou imóvel lá. Então, o transporte, nós temos que olhar coisas muito interessantes. A mobilidade que está mudando, então a bicicleta é uma realidade, o patinete é outra realidade, caminhada a pé é a grande maneira de você se deslocar na cidade, só que São Paulo, por ser insegura e não ter calçadas, as pessoas não andam a pé. E essa é uma forma também de você valorizar o comércio de bairro. Porque o cara, se ele se sentir seguro, a rua iluminada, a calçada em ordem e polícia na rua, ele vai a pé até a venda, até a papelaria lá do bairro. Se ele tiver que sentar no carro, acabou a loja do bairro, ele vai para o shopping center. Né? Então, essas são as coisas que a mobilidade está intrinsecamente ligada a essas outras prioridades. Calçada é uma coisa importantíssima e barato, e, de novo, vamos falar da São Paulo real. Eu, quando fui vereador, fiz um projeto que o Haddad e o Dória também vetou, que era as calçadas elas têm que ser do poder público, porque da mesma forma que o corredor de ônibus não é a via pública do ônibus, que a prefeitura faz manutenção, a rua não é a via pública do automóvel, que a prefeitura faz a manutenção, a ciclovia não é a via pública do ciclista, que a prefeitura faz manutenção, por que a calçada, que é a via pública do pedestre, não é a prefeitura que faz manutenção? Aí fala, não, é do proprietário. Maravilha, fora do centro expandido. Então vamos dizer, vai lá para o Grajaú, área de manancial, ninguém tem escritura do imóvel. Você vai multar quem se o cara não fizer calçada? Me diz. Não vai multar. Então cada um vai fazer a calçada do jeito que é. E olha, isso é um negócio tão barato e muda tanto a vida da cidade que o poder público pode fazer. Então, essas coisas, quer dizer, lidar com a cidade real, eu acho que é essencial, e definir prioridades. Não é gastar 80 milhões numa fonte luminosa no Anhangabaú e deixar de urbanizar a favela da Vila Prudente, com 1.500 famílias. O que é mais importante nessa altura? É o que eu falo, nós precisamos começar a pensar na próxima geração e não na próxima eleição. Legal. Infelizmente, São Paulo também ficou conhecida nacionalmente por causa das Cracolândias, e esse problema já se espalhou pelo Brasil todo. Inclusive, eu sou do Rio de Janeiro e vejo cada dia mais. Eu queria entender como você entende que o poder público deve enfrentar esse tema e como você avalia as ações tomadas nos últimos anos pela Prefeitura de São Paulo. Olha, eu lidei com a Cracolândia dos 4, 5 anos que fiquei na prefeitura. Se eu deixei de passar por lá 10 vezes, 10 dias foram muitos, na somatória todos os dias. E quando eu saí, em 2009, tinham cadastrados naquela região 180 pessoas, aproximadamente. Se não 180, 190. Por quê? Porque eu tinha passado 4 anos dando uma canseira no traficante, não é no dependente químico. Nessa época, ainda tinha uma questão ideológica que era infernal. Eu fui atacado de todos os lados, etc. Por quê? Porque eu entendia que você não podia largar um bairro ou 2 bairros inteiros refém do tráfico. Então, os moradores do entorno da Rua Mauá, Santa Efigênia, Bom Retiro e Campos Elíseos eram reféns do tráfico, como são hoje. Não dá para sair de casa. Você imagina você ter filhos lá. Por quê? Não é o dependente químico. O dependente químico ele só está lá porque o traficante está lá. Não tem hora. E aí, como lá virou território de livre comércio de droga,
Todo mundo que, inclusive se você olhar no mapa feito pela Unifesp, fez uma pesquisa importante lá agora, se não me engano, 15% das pessoas são de outros estados, porque como ouve falar que lá tem droga e lá pode usar, a turma vai para lá, né? Vai concentrando. Nós invertemos essa equação, primeiro com assistência social, cuidando das crianças do local. Depois, nós tratamos de fazer, não é com a polícia foi me orientando, a prefeitura. Por exemplo, nós vimos o seguinte: os hotéis que estavam lá, todos eram usados pelo tráfico, todos, os mapeados, todos. Então, o que nós fizemos? Começamos a fiscalizar. Tem licença de funcionamento? Não. E não eram hotéis. Hotéis é uma força de expressão. Se você visse o que eu vi lá, eles pegaram cada pavimento, dividiram por 2 na altura. Né? Tinha 1,70 m de pé direito com compensado de madeira, cubículos de 1,5 m por 1,70 m. Um cheiro de urina, de comida podre, era dantesco, cenário dantesco. Então nós, inclusive com risco de pegar fogo, de tudo, nós começamos a fazer o quê? A interditar. Foram as primeiras interdições que eu fiz, chamados que eu mandei emparedar, porque eu interditei com papel, como era a prática, e no dia seguinte estava aberto. Como a lei me dizia que era interditar, não dizia com o quê, eu mandei emparedar. Então começamos, interditamos os hotéis sem licença de funcionamento, interditamos os bares que estavam sendo usados como lugar de distribuição de drogas, né? Então também interditou. Os ferro-velhos que eram usados como receptadores de pedaços de escultura, metais, fiação, tampa de bueiro, tudo que roubavam para pagar droga. Começamos a interditar. Os galpões do pessoal do contrabando, interditamos. O que aconteceu? E aí reforçamos a iluminação pública. Toda madrugada eu estava lá, tirava lixo 2, 3 vezes por dia. Madrugada eu chegava lá, ligava lá para o Henrique da limpeza: Henrique, estou aqui na Barão de Piracicaba com Rua Helvécia, tem saco de lixo aberto. Pode deixar, secretário, eu mando o caminhão. Qual era a minha resposta? Tá ótimo, Henrique. Assim que o caminhão chegar, eu te aviso, porque senão eu sabia que não ia no dia seguinte. Então, essa obsessão, se você der um Google, você vai ver que tinha muita matéria de jornal, depois de um certo tempo, dizendo: a Cracolândia está mudando, está migrando. Porque começaram a sair de lá. Por quê? Porque o traficante começou a ir embora. E o ápice foi quando me xingaram muito, porque eu proibi distribuição de sopão à noite. Por quê? Porque o sopão não era a senhora caridosa que ia distribuir sopa para o... Era o traficante que punha aquela sopa que ele mandava fazer, de água com pedra, e do lado ficava o assistente dele entregando as pedras para os caras. Então não ia fazer mais. O que aconteceu? Com isso, nós começamos, o traficante começou, e sabe para onde? Você vai ler, porque tá até nos jornais da época, começaram a ir para embaixo dos viadutos lá da Avenida Paulista, onde a Rebouças entra na Paulista. Aí eu fui acusado de fazer uma rampa anti-mendigo, porque eu fechei o lugar que eles estavam fazendo arrastão, e era o pessoal do tráfico coordenando, fazendo arrastão para assaltar o pessoal na hora de trânsito. Então, eu acho que hoje é até muito mais fácil, porque hoje tem uma coisa que eu não tinha na época: uma grande retaguarda de leitos para o tratamento dos dependentes. Isso é muito importante. Quem tem parente ou conhece gente dependente sabe o pesadelo que é isso. Você não pode deixar a pessoa morrer. Você tem que fazer o possível e o impossível para salvá-la. E aí é tratamento. Tentar depois terapias ocupacionais, o que for. Mas uma coisa é o dependente químico e outra coisa é o traficante. Eu não pretendo acabar com o tráfico na cidade, porque a prefeitura nem tem instrumento para isso. Mas ter um território livre e destruir um bairro que é um ponto comercial de São Paulo, de moradores tão importante como aquela região, não vai ter mesmo. Nós vamos voltar a molar bastante. Legal. E João Dória foi eleito em 2016 como prefeito de São Paulo, prometendo um amplo programa de desestatização. No entanto, deixou o governo um pouco mais de um ano depois para disputar o governo de São Paulo. Quem acabou assumindo a gestão foi o vice-prefeito Covas. Dito isso, minhas perguntas são: como avalia a gestão Bruno Covas na prefeitura de São Paulo? E como você e o PSD
querem se posicionar como uma alternativa à possível reeleição dele. Deixa eu te dizer, Pedro, só uma pergunta. Quanto tempo nós temos, hein? Que eu nem te perguntei. Quanto tempo de entrevista? Quanto falta? Ainda tem 28 minutos. Essa Ah, já que é bom. a penúltima pergunta, a gente entra Tá. no pinga-fogo. Tá, você vê que eu procuro me alongo um pouco nas respostas, porque eu acho que a cidade de São Paulo não dá para fazer aquelas respostas que todo mundo gosta de falar, meio telegráfica, porque não conhece o problema. Uhum. Cidade de São Paulo, se você não se aprofundar, é um trabalho de 24 horas por dia, zero de glamour. Você é um cargo para quem gosta de problema e para ouvir reclamação de 12 milhões de patrões todo dia, porque você é um zelador, não é nem síndico, zelador. Bom, você me perguntou da gestão Bruno Covas, eu te respondo com outra pergunta. Que gestão? Não tem gestão. Isso foi uma pena para São Paulo, um acidente de percurso, e que realmente nós estamos vendo a cidade na pandemia ficou fazendo testes, foi por tentativa e erro, maluquices primárias, como aquele rodízio, o rodízio par e ímpar, que era uma coisa aritmética, que você ia isolar automóvel e concentrar pessoas, o oposto do que precisava. Aliás, também não entendo, porque desde o início dessa pandemia, quando a gente tinha que dispersar as pessoas, você tem gente que era obrigado a trabalhar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., e tiraram 70% da frota de ônibus das ruas e continuaram pagando, o que é pior. Para quê? Para quem interessa isso? Para a população, certamente não. Aliás, até agora não estão 100% dos ônibus, acho eu. Eu não tenho certeza. Mas então isso, para mim, não é só incompetência, tem incompetência e alguma outra coisinha que eu não consigo, não sei explicar. E depois, não tem prioridades, a zeladoria da cidade acabou. Subprefeituras trocamos, por causa de pensar nessa eleição de 22, vem trocando gente faz 3 anos. Secretaria de Educação, desde que o João saiu, faz 3 anos, já tivemos 3 secretários. 3. Na educação, que é um negócio importantíssimo. Na subprefeitura de Ipiranga, foram 6 subprefeitos até agora. Pinheiros, 4 ou 5, sei lá. E sempre gente que não tem noção da administração pública e nem conhecimento do território. Bom, então, essa coisa do fazer parque minhocão, factoide para ganhar manchete de jornal e aquelas, como chama aqueles desenhos que os jornais fazem, para ficar com o nome, para o nome em evidência. Mas cá entre nós, você falar em interditar um minhocão, e está gastando dinheiro, hein? Porque estão fazendo uma concorrência para o acesso para pedestres. É um meio parque que eles estão fazendo. É não conhecer São Paulo e nem conhecer o High Line que eles querem copiar de Nova York. Não existe, com tantas prioridades na cidade, você gastar dinheiro disso. Então, é uma barafunda de factoides sem nenhuma gestão. Não tem gestão, não tem planejamento. A prefeitura está com 18 bi em caixa. Fechou o pessoal aí 70 dias. A pergunta é por que não suspendeu o IPTU dos comerciantes, dos prestadores de serviço? Estão quebrando. Vi uma matéria hoje, 20% do pequeno comércio de São Paulo não vai mais abrir as portas. São os grandes geradores de emprego. Isso não tem cabimento. A prefeitura postergou 4 meses o pagamento de sua dívida com o governo federal. Parou de pagar precatórios, porque o Tribunal de Contas autorizou. E ela, para o cidadão, não dá nada. E, no entanto, gastou 118 milhões para compensar as empresas de ônibus pela redução de passageiros. Uai, reduzir o passageiro ônibus ganha prêmio. E o comerciante que teve redução de 100% do faturamento continua sendo executado se atrasar o IPTU. Então, é zero. Como é que eu pretendo me posicionar e como é que o PSD pretende se posicionar? Da forma que nós fizemos com a proposta que nós já fizemos na cidade de São Paulo, quando tivemos na gestão, que foi eu, no meu caso, de 2005 a 2009, mas ela continua até 2018, onde nós recapeamos 3 mil quilômetros de vias.
pavimentamos 1.500 ruas novas. Temos que fazer um programa de desburocratização urgente de licenças de funcionamento, que é um absurdo você ter os documentos que estão na lei e você ter que esperar a prefeitura te autorizar. Para quê? Isso você pode fazer por aplicativo, como é no mundo inteiro. A mesma coisa, aprovar projetos. Você também não tem que ter essa burocracia toda. E vamos fazer. Nada de transição longa, lenta, gradual. Não precisa, porque pior que está hoje não vai ficar. Então, qualquer coisa que você ponha no lugar onde o cidadão passa a ser o responsável vai melhorar. Então, fiscalizar melhor as companhias de ônibus, como fazíamos na época. Cidade Limpa, que nós implantamos com grande sucesso. Construímos 350 escolas novas e reformamos todas as outras. Fizemos 150 AMAs. As AMAs que estão aí foram feitas nessa gestão nossa, do PSD. Então, é uma gestão de realização e de diálogo com a sociedade, de fazer aquilo que a cidade precisa. Milhares de pequenas obras de interesse local e duas grandes prioridades de interesse geral, que é a regularização fundiária com a urbanização de favelas e algumas obras anti-enchente, que é outra vergonha que nós temos em São Paulo. Tudo isso, se eu estou falando que dá para fazer, não é promessa. É só olhar e ver que nós fizemos. Eu sei que dá para fazer, mas você tem que ter um programa, tem que ter time competente, como nós tínhamos, né? Tinha metade da Poli trabalhava a serviço da Prefeitura de São Paulo, com gente experimentada, e precisa ter vontade e não ter ambição de outra eleição nem outro cargo, que é o meu caso. Eleger para ser prefeito de São Paulo e mostrar que São Paulo não tem que ser desigual como ela é hoje. É uma vergonha. Essa cidade onde eu nasci, onde minha família construiu, tudo que construiu pelo Brasil inteiro originou-se graças a essa cidade e graças principalmente às pessoas que estão aqui. Aqui não tem, ninguém veio para São Paulo em busca de qualidade de vida. Todo mundo veio para São Paulo para construir uma vida. Aí você fica olhando, como eu vi ontem, numa justificativa qualquer, no negócio lá da outra vergonha que fizeram da Zona Azul para uma empresa só por 15 anos, a cidade inteira. Isso nunca é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Você dá para um só, nem consegue comparar se funciona bem ou não com o outro. Mas, enfim, e eu vi na justificativa lá que a prefeitura quer cuidar das pessoas. O paulistano não quer que ninguém cuide dele. O paulistano quer uma prefeitura que faça o que tem que fazer e não atrapalhe ele. Só isso, que dê a segurança que ele tem que ter com a operação delegada que nós criamos, que é a contratação de PMs pela prefeitura em lugares importantes, que dê serviço de qualidade para ele. Poupa tempo não é pegar uma senha num lugar, pelo amor de Deus. Isso foi o que o Mário Covas fez em 95. Poupa tempo é o cara hoje da casa dele tirar os documentos, ele não ter que ir em algum lugar. Isso que nós temos que caminhar para isso. Eu sempre falo que nós temos que fazer o seguinte, levar a internet para a periferia direito, aprovar na Câmara dos Vereadores, tem a lei das antenas. Quando eu saí já estava lá e continua sem aprovar, que é autorizar por antenas em outros lugares da cidade, imagina, para melhorar o sinal de celular e, portanto, de internet para todos os lugares. Nós temos que fazer o seguinte, o centro expandido, bem ou mal, ele está no século XX. Tem asfalto em todo lugar, meia boca horrível, esburacado, mas tem. Tem telefone, tem aquela fiação horrorosa que em muitos lugares dá para enterrar sem gastar dinheiro público, fazendo PPP. Eu já fui presidente de empresa elétrica, então eu sei como dá para fazer bem. Mas, principalmente, é o seguinte, a periferia ficou estacionada por causa do poder público, parou no século XIX. O que nós temos que fazer? Levar a periferia para o século XX e aí caminhar os dois para o século XXI. A prioridade é milhares de pequenas obras de interesse local de fora para o centro, né? Para você igualar. O centro com uma ótima zeladoria, bom serviço de limpeza, com vontade, ele dá uma levantada impressionante. E principalmente com essa coisa da desburocratização para o empreendedor e para o cara que quer abrir o restaurante, para acabar com essa corrupção. Na hora que você pede a licença de funcionamento por aplicativo, acabou a corrupção, porque aí não tem mais nada, é a máquina, de máquina para máquina. Cá entre nós, a licença de funcionamento, você quer fazer um restaurante,
Está na lei os documentos que você precisa. Está na lei os lugares que podem e o que não podem. Então, para que você tem que pegar os documentos, entregar lá e ficar esperando te chamarem? Não. Você põe lá com carry code, todos os documentos no seu aplicativo. Na hora que todos estiverem e o local estiver, se está tudo correto, o próprio aplicativo despacha para a prefeitura e você está autorizado a fazer. Não precisa ninguém conversar com você. Aliás, é melhor que não converse. É isso. Legal. E, Matarazzo, para finalizar essa segunda parte da nossa conversa, como transformar São Paulo numa cidade mais acessível, ter mais acessibilidade? Bom, eu tive um aprendizado extraordinário nesse campo com a Mara Gabrilli, que era a secretária da pessoa com deficiência na nossa gestão. E eu pretendo ter alguém com o mesmo gabarito nessa área. Ela agora é senadora, mas com esse gabarito, porque nós, na época, eu entendi a importância das calçadas. Fizemos mais de 1.000 quilômetros de calçadas e com o vereador Pólice Neto mudamos a lei, ele era vereador na época, também de que as vias, acho que tinham vias chamadas rotas estratégicas, a prefeitura faria também as calçadas que ligam equipamentos de tipo hospital com ponto de ônibus, UBS com ponto de ônibus, etc. A acessibilidade que não é só rebaixamento de calçada, é a gente fiscalizar e fazer as leis que tenham acessibilidade em todos os restaurantes, que o imóvel, a habitação de interesse social tenha uma parte que tenha o desenho universal, ou seja, que os primeiros andares sejam com portas mais largas para cadeira e tal, que os semáforos tenham sinalização sonora para a pessoa que não enxerga, que os equipamentos culturais tenham leitores também para aquelas pessoas que não enxergam, podem ter audiodescrição, que as bibliotecas sejam equipadas, como é que nós fizemos no Parque da Juventude. A Biblioteca de São Paulo ganhou todos os prêmios internacionais, que é espetacular. Para você ter uma ideia, recebe mais gente, mais frequentadores do que o Museu do Futebol. Você vê como as pessoas querem cultura. Esse é outro projeto que eu tenho. As 70 bibliotecas e a cidade tem 50 teatros na periferia. Todos terão programação infanto-juvenil de dia e para adulto à noite, pelo menos 4 dias por semana. Isso é obrigatório. E como também os equipamentos esportivos, sabe, são 250 CDCs, Clube da Comunidade, com campo de futebol, tudo, e 50 clubes da cidade, que são aqueles que têm piscina, como é o Tomás Mazzoni na Vila Maria, como é o Pelezão na Lapa, ou o Serete na Zona Leste, que são grandes, com piscinas, o balneário do Cambuci, tudo isso operado para a criança sai da escola ou vai para o equipamento cultural ou vai para o equipamento esportivo. A infraestrutura da cidade tem que estar a serviço da sua população, do seu jovem, até para reduzir os pancadões. Por que o jovem vai para o pancadão hoje? Porque ele não tem opção nenhuma de lazer na periferia, gratuita. O pancadão é gratuito. Temos que fazer um bom diálogo com as igrejas, uma parceria boa para tratar da população, da população de rua, que são 26 mil pessoas. Durante o dia, nós podemos fazer um convênio com as igrejas, elas têm os templos e têm as pessoas. Então, nós fazermos a política pública, as igrejas executarem nos cursos de ressocialização dessas pessoas ou de tratamento para os dependentes químicos. Aí alguém vai falar, vão evangelizar o morador de rua. Melhor o morador de rua numa igreja vivo do que ele ateu morto por alguma pedrada ou por algum tipo de violência ou desempregado. Nós temos que resgatar essas pessoas e devolvê-las à sociedade. Eu acho que todos têm a cabeça boa o suficiente para saber se quer rezar para o Deus A, Deus B ou Deus C. Mas a gente tem que transformar São Paulo. Não é possível achar que São Paulo está bom do jeito que está. Pode estar para uma parte da população, mas para a grande maioria que passa, eu falo, quando eu estava na prefeitura, cidade de Tiradentes, a gente tinha que tirar o lixo da casa das pessoas às 4 da manhã, que é até meia hora depois que a pessoa já saiu de casa, porque o cara saía 3h30, 4 da manhã, era horário de pico, para poder chegar no trabalho às 7, 7h30, no centro da cidade. Isso é desumano.
né? Você tem uma parte da população que dorme menos que 5 horas por noite na cama e não é justo e não é preciso ser assim. Dá para mudar, desde que a gente não queira usar essas dificuldades em benefício eleitoral. É isso que não pode. Legal. Matarazzo, eu te agradeço muito pelas respostas. Agora a gente entra na parte 3 da nossa conversa, que seria o Pinga Fogo, onde a gente propõe perguntas e respostas rápidas para que Tá. quem nos assista possa conhecer um pouco mais sobre você, sem, não precisa se alongar nas respostas. Então, a Tá primeira legal. é: o que você mais gosta de São Paulo? Essa diversidade e essa possibilidade de transformá-la numa cidade como são as cidades internacionais. Qual é o maior problema de São Paulo? Hoje, a ilegalidade, né? E essa ilegalidade no sentido que as pessoas não têm o título das casas, o comércio não tem as licenças para trabalhar. Ela é uma cidade toda, me engana que eu gosto, né? Ela poderia ser toda regularizada, porque isso fomenta, inclusive, corrupção e impede uma melhoria no emprego. É Qual é o culpa do maior, poder público. qual é o maior potencial de São Paulo? Ao potencial de comércio e negócios da cidade. Não tem a menor dúvida, dá para multiplicar por 2. Uma inspiração familiar sua e uma pessoa pública que te inspire. Inspiração familiar foi meu tio, Titilo Matarazzo, que me ensinou a ter paixão por São Paulo, eu diria que foi o maior mecenas das artes e da cultura que o Brasil já teve, numa época que não tinha lei Rouanet. Ele é meu grande inspirador na coisa. Como inspirador em termos de gestão pública, o engenheiro Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de São Paulo, e foi um prefeito que tinha uma visão efetivamente de uma cidade diferente. Qual é o maior problema da gestão pública? Pensar na próxima eleição e não pensar na próxima geração. E qual é a solução para a gestão pública? Ter gente que só tenha um objetivo: trabalhar na gestão pública, melhorar a qualidade de vida e que tenha espírito público. A gestão pública tem que deixar de ser uma escada para interesses sociais ou interesses econômicos. Qual nota você daria para o governo Bolsonaro? Quem tem que dar nota é a sociedade como um todo. Eu daria 5 hoje. Não, E, não, eu estou focado no município, não estou prestando tanta atenção fora por enquanto. e qual nota daria para o governo João Dória? Daria 6, porque eu gostei muito do grupo de contingência do Covid aqui de São Paulo, formado por médicos, por especialistas. Eu acho que isso foi uma sacada muito boa num momento como esse. E qual é a última nota que eu peço, tá? Qual nota você daria para para o governo Bruno Covas? Eu dou 1 para não dar 0, porque eu conheço ele desde pequeno. Legal. Então, queria agradecer a Andréa Matarazzo pela disponibilidade dessa entrevista. E, por fim, fazer uma pergunta e também um espaço para você falar direto com o espectador que está nos assistindo ou que assistirá quando estiver salvo daqui a alguns minutos, tanto no Instagram quanto, acho que Tá. amanhã ou depois de amanhã, a nossa equipe já coloca no YouTube, sobre o porquê o paulistano deve prestar atenção na sua pré-candidatura nessas eleições. Tá. Isso digo com o maior prazer. Nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu falo até Tem rápido. 8 minutos. Tá. Tem no Quanto? total 7 a 8 minutos Tá ainda. bom. Então temos bastante tempo. Não, eu acho que presta atenção, porque eu acho que a gente tem que prestar atenção nos objetivos das pessoas. Primeiro, o meu objetivo é ser prefeito. Eu não teria talento para ser governador, por exemplo. Não quero ser presidente da República. Para vocês terem uma ideia, eu fui ministro de Estado, fiquei em Brasília 3 anos, desci a rampa com o Fernando Henrique. Eu gostei tanto de Brasília que eu nunca mais voltei. Desde 2002, nunca mais pisei, nem pretendo ir para Brasília. A minha vida é São Paulo. Eu quero aqui mostrar, trabalhei, me dediquei, fui tudo na prefeitura para aprender, para entender como é que funciona, continuo andando pela cidade e eu acho que a cidade pode ser muito melhor para todo mundo, porque na hora que você resolver os problemas da periferia, o próprio centro terá uma melhora
muito expressiva. E precisa alguém que queira fazer isto, que eu digo, que não está de olho na próxima eleição. Eu não estou de olho em eleição nenhuma. Se teve eleição agora, queriam que eu saísse candidato a deputado federal, deputado estadual. Não, não tenho interesse. Se fosse para ser uma última eleição, que não tivesse mais a de prefeito, eu até seria vereador, porque eu gosto da minha cidade. Aliás, a Câmara é outra coisa que tem que prestar uma atenção enorme e votar vereadores bons. Eu quero ser prefeito de São Paulo e só prefeito de São Paulo para mostrar que dá para mudar e fazer essa mudança, porque eu tenho certeza, uma gestão que fizer a mudança da cidade, as outras darão sequência. E é isso que eu peço que vocês prestem atenção para saber o seguinte: quem conhece mesmo a cidade, quem está falando coisas espetaculosas, factoides, fica falando de pôr como é que wireless no ônibus, põe o wireless no ônibus e esquece de pôr nas escolas. Isso que eu digo. Não adianta falar de modismos, nós temos que trabalhar com a cidade real. E para mim, se der certo, e eu espero que dê, acho que vai dar, ótimo. É a minha missão e a consagração de 20 anos de carreira pública. Depois eu quero me dedicar à minha família, aos meus negócios. E aí usufruir a cidade que eu quero transformar. Legal, te agradeço muito, Matarazzo. Nós do Boletim, eu falo em nome dos outros editores também, te agradecemos muito e desejamos muito sucesso na sua pré-candidatura, futura candidatura também, e se eleito, que São Paulo realmente mude com todas as suas boas ideias que você nos explanou nesses 54, 55 minutos, 53 minutos aqui no Boletim da Liberdade. Conte conosco no que for possível, estamos sempre à disposição da boa notícia e da pauta liberal conservadora, sempre em prol de um bom Brasil no futuro também, tá bom? Deixa eu te falar só uma coisa. Eu claro. queria te dizer que eu adorei conhecer o Boletim da Liberdade, que eu não conhecia assim bem esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu acho muito importante essa coisa. Gostei de você falar do liberalismo sem ser aquela coisa fanática, que é uma bobagem, que a gente sabe que o liberalismo ele é fundamental, mas ele tem que estar adequado e ser adequado às nuances locais. Então, esses trabalhos, como os de vocês, é isso que a cidade precisa. Gente que se dedique à cidade, que goste da cidade. E eu até digo sempre o seguinte: quando eu for prefeito, o que nós temos que fazer? Com quem você fala com a cidade hoje? Com os jornais de bairro, com as páginas, que tem muitas, como vocês e outras, que são dedicadas aos assuntos da cidade. Você olha, tem uma quantidade gigantesca de seguidores. Né? Eu agora sou mais um aí do Boletim da Liberdade, mas tem muitas. E essas são, ali estão as ideias para quem gosta de São Paulo e para quem usa efetivamente a cidade. Lembrando que revitalização do centro, quando falo, não é só fazer evento no centro de São Paulo, ao contrário, muito evento no centro de São Paulo espanta moradores. Nós precisamos levar empresas e moradores de volta para o nosso centro. Mas isso um dia, quando você quiser, a gente fala a respeito. Muito obrigado, viu? Quando for São obrigado Paulo, mesmo. Para a gente tomar um café. Então, com prazer, fiquei muito feliz. Obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado, sucesso. Abraço.